Quando eu era garoto, eu vi um OVNI. Saía das nuvens, fazia 360 graus e entrava de novo. Eu estava andando, ia pegar o trem de 4 da manhã. Não tinha como me enganar e ser um sonho. Cresci meditando, imaginando o que seria aquilo. Logo eu descobri nos filmes, nos desenhos, que era um disco voador e que neles habitava ETs. A mídia ajudou a divulgar muitos monstros alienígenas, monstros de toda forma e espécie, feito humanos, feito robôs, feito monstros, feito aberrações, feito lagartixa, feito sapo, tudo da imaginação do homem. Naves surgiram de várias formas, dos anos 50 até hoje, e ninguém sabe explicar que visões são estas. O que é que está acontecendo? Por que ninguém encontra um? Por que o governo esconde alguma coisa? Por que tanto mistério? Será que existe realmente? Tudo começou no nazismo, quando Hitler inventou o disco voador, o disco voador. Ele inventou um disco voador para atacar os aliados e vencer a guerra. Uma aeronave que se locomovia diferente, mas não conseguiu colocá-la em combate. Inventou aviões que até hoje é copiado. O seu design, o seu formato, é copiado até hoje pelos melhores aviões de guerra. Como ele teve essas ideias? Alguns dizem que foi os alienígenas que divulgaram tudo isso para eles, ou eles copiaram por um acidente de sorte na Alemanha, um acidente dos OVNIs, ele achando alguma coisa, copiou. Que sorte é dele encontrar naves espaciais para fabricá-las. Quando os aliados venceram a guerra, prenderam os cientistas, encontraram aeronaves em forma de disco, exigiram e obrigaram a mostrar como é que funciona, mas eles não souberam explicar, porque era ultra secreto. Não havia piloto para pilotar. Então, a Rússia e os Estados Unidos se interessaram e levaram um projeto para ambos transformar aquela aeronave em realidade. Os americanos chegaram a copiar e fizeram drones, mas eles não tinham força nem velocidade para subir e nem para se equilibrar. E então desistiram e abandonaram o projeto. E logo ficou esquecido. De repente começou a aparecer aeronaves não identificadas nos Estados Unidos. E os americanos, preocupados em uma nova guerra, exigiram do governo uma explicação. O governo não tinha o que dizer. E então disse que era testes, mas depois continuou a aparecer. E eles inventaram e criaram a teoria dos ETs. Então logo se espalhou a notícia, virou filme, chacota, brincadeira, teatro, e criou-se o mito do disco voador. Logo provas apareceram, todo tipo de prova, discos caindo em todo lugar, mas todos eles do mesmo formato que as aeronaves que os nazistas fizeram. O porquê os ETs fariam naves semelhantes à dos nazistas? O porquê todos esses anos
as aeronaves continuam as mesmas. Assim como as aeronaves mais importantes de combate hoje são iguais àquelas triangulares que Hitler fez. Por que tanta coincidência? E por que só caía na Rússia a estas aeronaves misteriosas? E por que não tanto a Rússia como os Estados Unidos aperfeiçoaram esses drones, colocaram um combustível baseado na radiação ou eletricidade? Ninguém sabe. O porquê não aperfeiçoar? O porquê não ser uma aeronave criada pelo homem? Porque tanto misticismo e tanto mistério sobre algo de fora do planeta. Ninguém nunca provou e nunca provará que haverá nada fora do planeta. E que interesse é esse desses seres pela humanidade? E alguns ufólogos criaram teses, criaram bíblias criaram até uma teologia para o assunto. Isso virou como que uma religião. No livro de Ezequiel aparece um círculo que voa e tinha um ser que o controlava, um espírito o guiava, luzes brilhantes ao redor, descreve Daniel, e criaturas celestes estavam ali, naquele círculo de metal. Baseado nisso, fica o pensamento: será que Deus, os anjos de Deus, usa também tecnologia? Ou será que foram extraterrestres? Elias e Enoque subiu na carruagem de fogo, deixando Eliseu perplexo e gritando: cavalos e seus cavalheiros. Isso querendo dizer que o ajudante de Elias, ele enxergou cavalos e cavalheiros, ou seja, ele enxergou seres guiando esta carruagem de fogo. O que seria esta carruagem de fogo que arrebatou Elias? E qual o interesse de seres de outro planeta ensinar à humanidade a tecnologia que existe hoje? Para qual motivo? Para habitar conosco? E por que não aparecem? E por que não se identificam e fazem uma sociedade conosco? Por que tanto mistério? Por que se apresentaram só aos antigos e não se apresentam hoje? Será que perderam a sua tecnologia e não conseguem mais vir? E estão usando a tecnologia da época? E essas aberrações que são encontradas? E esses cadáveres de alienígenas? Esses crânios? Essas provas que os homens criaram para demonstrar que existe algo a mais que o ser humano. Por que esses cadáveres não foi visto por ninguém? Não foi apresentado à mídia? E o porquê? Tanto segredo. Olhe para essa aberração. É essa a imaginação do homem, acreditando que existe seres monstruosos. Chega a ser até ridículo dizer que isso é a evolução de uma espécie. Chega até a ser até esquizofrênico acreditar que tais seres são semelhantes a isso. Acreditar que essas coisas horrendas são seres que evoluíram mais do que nós, mais aperfeiçoado que nós em todos os sentidos. Isso é ridículo, isso é horrendo, isso é o cúmulo da esquizofrenia, isso é o cúmulo da idiotice. E o pior de tudo é que as pessoas se entregam a tais mentiras como se fosse verdade, criando fantasias em sua mente, paranoias,
loucuras, nem sabendo o que falam, porque nunca haverá provas de que existe vida em outro planeta. As aparições são nada mais, nada menos que os mesmos espíritos que apareciam para os egípcios, aos babilônicos, aos gregos e aos africanos e aos índios, aos bandistas, satanistas, os mesmos espíritos que enganaram todos eles, se passando por deuses, hoje eles estão modernos, estão se passando por ETs e continuam enganando o homem. E por mais inteligente que seja o homem, mais eles convencem eles com suas mentiras. Os espíritos sabem onde tocar na fraqueza mental do homem, aproveita os sonhos e os desejos dos homens pelo oculto e se transforma em ET de outro planeta para enganar o homem, porque ele busca uma divindade e esquece da verdadeira divindade que morreu e ressuscitou por ele. Ele foi rejeitado naquela época pelos homens, trocado por Barrabás, e hoje continua sendo rejeitado, trocado pelo ET, que parece uma lagartixa albina, fraca, com aparência de burra, aparência ignorante, aparência de quem não tem juízo, parece um zumbi. E eles colocam essas criaturas como coisa evoluída. Que pena! A que ponto chegou a mente humana e a ciência? A que ponto chegou a ciência e a que ponto chegou a imaginação do homem? Se dizer tão inteligente e acreditar numa mentira.